Olá, eu vou começar hoje a fazer um estudo da Bíblia para você que ainda não conhece Bíblia, ou para você também que já conhece, mas não sabe manusear. Ah, Raquel, mas eu já conheço a Bíblia, eu sei manusear a Bíblia, mas eu tenho um pouco de dificuldade de compreender o que a Bíblia quer me dizer. Aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha, a minha proposta a partir de hoje vai ser estudar a Bíblia com você. Mas nós vamos começar desde o começo. Desde o começo. Primeiramente, você tem uma Bíblia na sua casa? Eu trouxe aqui algumas Bíblias para você conhecer. Essa é a Bíblia que eu mais uso. Olha, tá estragada de tanto manusear, não tem nem nome mais. Ela é toda rabiscada, é uma Bíblia toda manuseada, bastante usada mesmo. É a Bíblia da Ave Maria. Eu gosto muito dessa Bíblia. E aí tem também a Bíblia Tebe. A Bíblia Tebe é a Bíblia ecumênica. Então, é uma Bíblia bem bacana para você ter, numa linguagem diferente. E nós temos também a Bíblia da CNBB, a Bíblia que teve a tradução da CNBB. Então, tenho ela também. Quando eu quero uma linguagem mais diferente das outras, eu uso essa. Tem a Bíblia da Paulus, da edição pastoral, a minha até está com o Pequeninos do Senhor aqui, que é uma Bíblia também que eu uso muito, hoje é a Bíblia que eu mais uso, é essa Bíblia que é a edição pastoral da Paulus, tá? Então, é essa Bíblia. E tem essa Bíblia aqui também, eu tenho várias outras, tá? Só separei algumas. Essa é a Bíblia do Peregrino, olha como ela é uma Bíblia grossa, ela é maravilhosa, por quê? Porque embaixo de cada parte da Bíblia, ó, essa parte aqui de baixo, ela tem um traço aqui, e aqui tudo isso é explicação, essa parte de baixo aqui, do que está falando aqui em cima. Então, se você não compreendeu, aqui embaixo ele vai explicando para você os detalhes do que está escrito lá em cima na Bíblia, nos versículos da Bíblia. Pois bem, nós vamos usar a Bíblia edição pastoral, que é a Bíblia que eu mais uso hoje, tá bom? Se você quer ser um bom cristão, você precisa conhecer e entender o que a Bíblia diz para você. Você sabia que a Bíblia foi escrita para você? A Bíblia foi escrita para mim, para você, para todos nós. Então nós temos que conhecer a Bíblia para podermos ser melhores cristãos. E principalmente para aqueles que trabalham com evangelização, é fundamental que a gente conheça a Bíblia, os livros da Bíblia, que a Bíblia é dividida em muitos livros, tem capítulos, tem versículos, é uma forma de nós entendermos. Só para você ter uma ideia sobre o tamanho da Bíblia e tudo mais, não vou entrar em números, nada, não precisamos agora entrar nesse mérito, tá bom? Então nós temos aqui, ó, só para você ter uma ideia da tua Bíblia, mais ou menos, vou separar aqui no Evangelho de Mateus, que é onde começa o Novo Testamento. Aqui, ó, Palestina. Então, vamos lá. Então, olha para você ter uma ideia. Essa parte maior aqui é o Antigo Testamento. E essa parte seria um terço, mais ou menos, da Bíblia. Um terço é o Novo Testamento. 2/3 do tamanho da Bíblia é o Antigo Testamento. Eu gosto muito de trabalhar o Novo Testamento e eu vou me dedicar aqui nesse espaço para estudar o Novo Testamento. Aí você fala assim, Raquel, mas eu quero ler a Bíblia. Como que eu devo começar a ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia começando em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia? Não, não vai. Não precisa começar em Gênesis. Você vai conhecendo a Bíblia. Nós vamos começar a estudar a Bíblia pelo Novo Testamento. Mas você vai ver, não vai ser pelo Evangelho, pelo primeiro Evangelho, não vai ser. Eu vou dar uma dica para vocês e vou fazer esse estudo bem bacana, bem legal, para você aprender e ir desenvolvendo como ler a Bíblia, como entender e criar gosto e compreender aquilo que o Senhor quer me dizer, tá bom? Então, primeiramente, o que nós temos que fazer? Ler a Bíblia todos os dias. Ah, mas todo dia, será que eu consigo? Sim! Você consegue um tempinho, 10 minutos, 5 minutos, não importa o tempo. É o seu tempo, é o tempo que você tem, é o tempo que você vai se entregar para fazer essa leitura que eu vou explicar para você. Vocês já têm esse hábito de ler a Bíblia? Ou você conhece as passagens bíblicas pela missa que vocês vão, mas não tem o hábito da leitura, de ler a Bíblia mesmo? Ah, Raquel, não tenho esse hábito. Tenho esse hábito. Conta para mim, o que você já leu, o que você já conhece, que realmente estudou. Você já teve a oportunidade de estudar com alguém a Bíblia? O Novo Testamento ou o Antigo Testamento? Quero saber qual é a sua realidade. Deixa aí para mim escrita que eu vou ficar bem feliz de conhecer a sua realidade, tá bom? Então, em primeiro lugar, ler todos os dias
uma parte da Bíblia que eu vou explicar qual vai ser, tá bom? Tenha uma hora marcada para você fazer isso. É como se fosse um compromisso na sua agenda. Você vai levantar e vai ler a Bíblia. Ah, não, Raquel, eu prefiro ler na hora de dormir. Ah, prefiro ler na hora do almoço. O horário que eu tenho mais é durante o dia. Não importa. Você vai escolher todos os dias um horário marcado para você ler a Bíblia, tá? Depois, um outro item, marque o tempo que você vai ler. Ah, eu vou ler 5 minutos, vou ler 15, meia hora. Você que vai escolher o seu tempo. Então, tem que ter todo dia, com uma hora marcada, e o tempo que você vai ficar. Porque, às vezes, a gente vai se envolvendo, daqui a pouco você está ficando o maior tempão lendo, porque você vai criando gosto por aquilo que você está lendo. E aí é muito bom. Agora, se você vai ter só aquele tempo, você já marca. Não, eu tenho 10 minutos e eu vou dedicar meu tempo para ler a Bíblia em 10 minutos, todos os dias. Ok. Escolha um lugar para você ler. Então, todo dia eu vou ler nesse lugar. Leia também a sua Bíblia com uma caneta na mão. Lápis de cor. Eu gosto muito de lápis de cor, sabe? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A minha Bíblia, ela é muito rabiscada. Aliás, eu uso ela vê se dá para você ver, ó. Tem anotações, um monte de anotações rabiscada. Tem lápis de cor aqui, cor de rosa. Às vezes eu risco, eu vou fazendo círculos, eu vou escrevendo o que eu compreendo, o que eu estudei. Então, eu vou fazendo o estudo, rabiscando a minha Bíblia, marcando com post-it, tá vendo? Então, porque eu dou estudo bíblico também, então eu preciso estudar, preciso conhecer e destacar algumas informações para poder passar esse estudo para as pessoas. E aí, então, pega uma caneta também para você marcar, lápis de cor, um bloquinho também de anotação, você vai ver. Faça tudo isso num ambiente de oração. É o teu momento de oração, porque a partir do momento que você está lendo a palavra de Deus, você está se alimentando daquilo que o Senhor quer falar para você. É o seu momento de oração. É a leitura da Bíblia. Olha que lindo você rezar, você orar, você se colocar na presença de Deus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tá bom? Lindo isso, tá? Então, tenha isso. Esse é o seu momento de oração. Você pode fazer um diário espiritual, por isso que eu falei que você tem um caderno, um bloco. Todos os dias você pode anotar ali, nesse seu tempo, 5 minutos, 10 minutos que você vai se dar para essa oração, para esse tempo de meditação e de aprender a ler a Bíblia, você pode fazer um diário espiritual. O que você aprendeu naquele dia? O que o Senhor falou para você nesse dia e que você vai viver de hoje até amanhã no horário da sua oração de novo? Porque assim faz com que você aplique no seu dia aquilo que o Senhor quer te falar, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte, que é legal. Depois eu vou passar para vocês aqui embaixo, nos comentários, essas informações. O que você vai descobrir na sua leitura? Qual é a mensagem? Anota aí, anota aí. Na hora que você estiver lendo a Bíblia, a passagem bíblica que você vai escolher para ler, e eu vou te orientar aqui, o que você vai pensar? Qual é a mensagem que Deus está me dando hoje? Primeiro item, qual é a mensagem que Deus está me dando hoje? Segunda, o que Deus está me prometendo? Isso é uma promessa. Então, se é uma mensagem, você vai riscar lá, falar, nossa, na Bíblia é isso, é uma mensagem. Põe a letrinha M de mensagem. Qual é a promessa? O que Deus está me prometendo aqui nessa passagem bíblica? Está lá. Você vai ver que isso é uma promessa de Deus para você. Aí você coloca a letrinha P lá na sua Bíblia. Olha, isso aqui é uma promessa para mim. Você escreve lá no seu diário espiritual. Além disso, ele pode dar também uma ordem. Ele está mandando fazer determinadas coisas. Então é uma ordem. Batei na porta e receberei. Jesus fala, batei e receberei. Então você tem que bater lá na porta. Você tem que pedir. Pedir e recebereis. Bater na porta e a porta se abrirá. Então, se você não pede, você não vai receber. Então, você tem que pedir. Então, é uma ordem, pedir. Você vê que é imperativo, pedir, porque está dando uma ordem para você. Então, aí bota lá, letra O, ordem, é uma ordem para mim, isso eu tenho que fazer. E também um princípio eterno, aquilo que você entende que Deus está falando para você, que é um princípio da criação, um princípio da vontade de Deus, que Ele está colocando. Aí você vai lá e coloca uma letrinha PE, que é o P de promessa, o PE é de princípio eterno. É algo que está escrito ali e que você sabe que é um ensinamento para você. É um princípio eterno, tá bom? E você vai escrever no seu diário, de tudo isso que você aprendeu, como que você vai aplicar isso na sua vida. Disso tudo que você aprendeu, hoje veio uma promessa, hoje veio uma ordem, hoje veio uma mensagem. Como eu vou aplicar isso na minha vida? E aí você então escreve no seu diário. Hoje eu aprendi que eu devo fazer isso. Aí você escreve lá e é o que você vai viver, como você vai aplicar isso na sua vida, tá bom?
Então vamos lá. Como é que nós vamos começar a ler a Bíblia? Nós vamos começar a ler a Bíblia pela primeira carta de João. Primeira carta de João. A primeira carta de João, ela está. Eu estou pegando a minha Bíblia da Ave Maria, tá bom? A Bíblia da Ave Maria, a minha, né? Mas você escolhe aí qual que você quer. Então, a primeira carta de João, você vai ver, é uma carta que ela tá mais lá no finalzinho da Bíblia, bem no finalzinho, tá? Faltam poucos livros aqui, acho que só tem mais 3 livros aqui. O João, é a primeira carta de João, depois nós temos a segunda, a terceira, depois vem Judas, depois vem Apocalipse, tá? Ele tá bem no finalzinho. Nós vamos começar a estudar a Bíblia lendo esta primeira carta de João. Então eu vou deixar para você aqui essa lição de hoje, lição não, essa tarefa para você fazer, começar a ler a primeira carta de São João na sua Bíblia. Nesta carta, o que eu só vou ler aqui para vocês, a primeira parte do versículo de 1 a 4, tá bom? No versículo 1, então vamos lá, gente, primeira epístola de João, que é a primeira carta de João. Eu vou ler esses primeiros 4 versículos na Bíblia Pastoral. Então, deixa eu ir lá para a primeira carta de João, primeira carta de São João, primeira carta. Na Ave Maria fala epístola, aqui já fala carta, tá bom? Então, vamos lá, primeira carta de São João. O que ele fala nos primeiros versículos? Então, hoje, só para já ficar para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer isso uma vez por semana ou mais vezes, tá bom? Primeira carta de João, voltando. Então, nós temos o primeiro. Como que a gente lê? Vamos lá. Para você que não está acostumado a manusear a Bíblia, se você for olhar aqui em cima, olha, aqui em cima, deixa eu mostrar bem aqui para você, olha. 1 João 1 e 2. 1 João quer dizer primeira carta de João. E 1 e 2 significa que nesta página tem o capítulo 1 e 2. Olha que legal. Vamos olhar uma outra aqui, ó. Vou abrir em qualquer outra aqui, tá vendo? Ó. Vou abrir essa daqui, ó. Mateus, capítulos 10 e 11. Eu sei que se eu abrir aqui, a hora que eu olho aqui em cima, eu já sei que aqui eu estou no Evangelho de Mateus, nos capítulos 10 e 11. Ah, vou abrir mais lá na frente, olha, mesma coisa. Eu estou aqui no Neemias, profeta Neemias, capítulos 9 e 10. Tá vendo? Então eu sei que aqui eu estou no livro de Neemias, capítulo 9 e 10. Então, essa já é uma primeira forma de você. Todas as Bíblias têm isso, tá bom? Todas as Bíblias têm aqui em cima, falando para você qual é o livro que você está lendo. Então, vamos lá, vou voltar aqui pro João. Então, ó, 1 João 1 e 2. Então, é a maneira de você procurar a Bíblia. Porque na Ave Maria, ela é uma Bíblia, a minha tá bem acabadinha, aliás, né? Tá um horror, deixa eu ver isso aqui. Ela tá bem acabadinha, mas ela tem, olha, as divisórias já com os livros da Bíblia, tá vendo? Diferente das outras que não tem. Isso aqui é na Ave Maria, na minha tem. Então eu sei que ela fica mais fácil até para procurar, tá bom? Mas é muito fácil. Nós já vimos que nós estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento é 1/3 da Bíblia para frente, o restante é Antigo Testamento, e que nós estamos lá no finalzinho. O último livro da Bíblia é Apocalipse e o primeiro é Gênesis. Então, três cartas antes, nós vamos encontrar a primeira carta de João. Então, vou voltar. Eu preciso explicar isso, por quê? Porque muitas pessoas não sabem. Elas ainda não tiveram alguém que ensinou isso para elas. Outra coisa, todo livro da Bíblia, ele tem um capítulo. O capítulo você vê aqui, olha, tá vendo? Opa, tá para mim. Olha, número 1. Número 1 é o capítulo 1. Número 2, do lado de cá, capítulo 2. Então, nós temos capítulos. Tem livros que tem muitos capítulos, tem livros que tem menos capítulos. E depois você vai ver um monte de numerinho. Olha aqui, ó. Número 1 aqui, ó, é o primeiro versículo. Depois o número 2 aqui, ó, é o segundo. Isso se chama versículo, tá vendo? Ó, aqui é o número 3 e aqui é o número 4. Esse aqui, ó, é um conjunto de versículos que estão dentro do capítulo 1. Aqui continua, ó. Deus é luz. Opa, vira Raquel, assim. Deus é luz, ó, tá no versículo 5. Por quê? Porque ele ainda está dentro do primeiro capítulo, vai continuando. Quando você chegar no capítulo 2, começa de novo o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Cada capítulo, sempre você vai encontrar os versículos, do 1 até o último versículo dele. A hora que acabar, acabou. Cada frase é um versículo. Normalmente, uma frase é um versículo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou ler com vocês aqui, só para vocês entenderem. Olha, na primeira carta
na Bíblia Sagrada. Na primeira carta de São João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está dizendo assim, ó, aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam, falamos da palavra que é a vida. Tudo isso que ele está falando com relação a Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então, ele diz aquilo que existia desde o princípio. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, aquilo que existia desde o princípio, Jesus. O que nós ouvimos na presença dele agora aqui como homem. Nós vimos com os nossos olhos, contemplamos e nossas mãos apalparam. Falamos da palavra que é a vida. Então a palavra é Jesus, o princípio é Jesus e vida é Jesus. Porque Jesus disse lá no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz, é a vida. Sim, é a vida. Jesus é a vida. Por isso que a palavra, ela é viva e ela tem que ser aplicada na nossa vida. Ela não é uma palavra morta, ela não é apenas uma história. É viva. Jesus vivo. Porque a vida se manifestou, no versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna. Então, João está dizendo isso para a comunidade joanina, para uma comunidade que ele visitou, que ele conheceu e que ele está dando testemunho dele. Então, ele escreve essa carta dizendo isso. A vida se manifestou, Jesus se manifestou, o próprio Deus se manifestou. Nós vimos, damos testemunho, ou seja, estou aqui falando com vocês, testemunhando isso que eu vi, que eu vivenciei, que eu apalpei, que eu ouvi, que eu toquei, que é Jesus. E nós anunciamos a vida eterna. Por quê? Porque a vida, Jesus é a vida eterna. E ele nos ensina que essa vida eterna nós também temos. Então eles estão anunciando isso. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Está falando de Jesus. A palavra estava com o Pai, se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. Para que todo mundo que ouça a palavra, a mensagem que ele vai passar, esteja em comunhão, todo mundo compreendendo a mesma coisa. Tudo aquilo que Jesus fala, se eu não explicar para você, você não vai poder entender se você não sabe, se nunca ninguém te explicou. Então João estava fazendo isso, por quê? Porque ele estava evangelizando. Ele era um discípulo que tinha como missão de vida, de compromisso com Jesus, anunciar o evangelho, anunciar o próprio Jesus vivo. Então ele continua. E a nossa comunhão, então aquelas pessoas estarem em comunhão com eles, e a comunhão deles é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha que bonito. Olha que bonita a introdução que ele faz, isso é um prólogo. É a comunhão que gera vida. Se ele não anunciar isso, como é que as pessoas vão saber? E essas coisas escrevemos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja completa. A minha alegria é enorme quando eu me proponho a falar do Evangelho, falar de Jesus, falar das cartas dos discípulos, dos apóstolos, para você que está aqui e quer aprender, e quer estudar, e quer conhecer mais e se aprofundar mais ainda na palavra de Deus. É uma alegria estar aqui com você. Eu abri essa live agora, do nada me deu uma vontade enorme de estudar a Bíblia com você. E quem sabe eu vou conseguir todos os dias fazer um pouquinho desse estudo, 15 minutos que seja. Eu vou me programar, vou me organizar e eu quero saber se foi importante isso para você, se você gostou. Deixa aqui o seu recadinho para mim, tá bom? E aí você pode continuar então a fazer o seu estudo na primeira carta, lendo a Bíblia, começando a ler a Bíblia com a primeira carta de São João, tá bom? Leia ela inteira, ela é lindíssima. E aqui você vai colocar o que eu ensinei para vocês aqui no começo, que é marcando a mensagem que Deus deixou para você nessa passagem, uma promessa, uma ordem, às vezes tem promessa e tem ordem também, um princípio eterno, como você vai aplicar isso na sua vida, todos esses itens você anota. Então são 5 itens que você vai colocar, 1, 2, 3, 4, 5, todo dia você preenche. Hoje tem uma ordem, hoje tem uma promessa, não, hoje tem só uma mensagem e assim por diante. Fica com Deus, Deus abençoe, proteja e guarde você. Um beijo, fica com Deus.